Olá, eu sou Jesué da Silva Andrade e esse é o canal Boas Novas. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde nós temos trazido mensagens e estudos bíblicos da Palavra de Deus, né? E o nosso desejo aqui é tão somente apresentar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e também ensinos e princípios da Palavra de Deus, da sã doutrina das Escrituras Sagradas. No último estudo que nós tivemos, nós pensamos sobre a igreja, né, no sentido universal. No primeiro estudo falamos sobre a igreja, o significado da palavra igreja e as suas várias ocorrências que se encontram no texto bíblico, principalmente nos dois sentidos que ela aparece ali, principais, que é o sentido universal, todos os salvos de todas as localidades, desde Atos capítulo 2 até o arrebatamento, e também no sentido local. No último estudo falamos sobre a igreja no sentido universal, fizemos várias descrições, destacamos vários pontos nesse sentido. Hoje nós pretendemos, com a graça e a misericórdia do Senhor, estudarmos com você sobre a igreja local. O que é uma igreja local? E para isso nós vamos estar lendo Mateus capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 20. Mateus capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 20. Nós lemos assim na palavra de Deus: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se não ouvir a igreja, considera-o como gentio ou publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. A igreja local, ela é um grupo de salvos reunidos ao nome do Senhor em uma localidade, né? Ou seja, são pessoas que residem, que moram em uma localidade, seja uma cidade, um bairro, uma rua, uma zona rural. Mas o Evangelho foi pregado ali. Pessoas arrependeram de seus pecados e essas pessoas, ao arrependerem, ao crerem no Senhor Jesus, foram atraídas somente a Ele. Então, esse grupo de pessoas, eles constituem uma igreja local, ou seja, um grupo de salvos que estão reunidos e que se reúnem regularmente ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por que usamos esse termo? Simples. A primeira pessoa que menciona a igreja nesse sentido é o próprio Senhor Jesus Cristo. Como nós acabamos de ler, né, no capítulo 18 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo está falando aos apóstolos, né, e aos discípulos ali a respeito de quando surgir um problema entre irmãos em Cristo. Ou seja, um irmão ofendeu o outro. Então, o que deve acontecer? O ofendido deve procurar o ofensor e o repreender, chamar a sua atenção. Claro que não é chegar e contar prosa ao irmão, não é nesse sentido, mas é conversar, expor a situação, expor o caso, o que o outro fez e como isso o magoou, como isso o aborreceu e assim por diante. A Bíblia não menciona o que aconteceu, mas fala quando um irmão está ofendido com o outro, essa deve ser a primeira atitude, ou seja, esse irmão ofendido deve procurar o ofensor e os dois conversarem. Se o ofensor ele atender, né, arrepender do que fez e haver ali uma reconciliação,
acabou o problema foi resolvido. Mas se não houver essa reconciliação, então o ofendido deve levar mais um ou dois, nesse caso, mais um ou dois irmãos, né, pessoas de confiança, para ouvirem toda a questão e no caso, se necessário, vir a serem testemunhas, né, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, observe bem isso. Se ele não ouvir, se o ofensor não ouvir esses irmãos, então o caso deve ser levado à igreja. Então, a primeira ocorrência da palavra igreja no sentido local. Por que dizemos que é no sentido local? Porque não pode ser o mesmo significado de Mateus 16 e versículo 18. Porque Mateus 16, versículo 18, Cristo está dizendo: edificarei a minha igreja. E ali ele está se referindo a todos os salvos, como nós já vimos no último estudo, de todas as localidades, desde Atos capítulo 2 até o arrebatamento. É praticamente impossível você juntar todos os salvos, não tem jeito. Como é que nós vamos ressuscitar aqueles que já morreram em Cristo? Mesmo aqueles que estão vivos, como é que vamos tirar todos os irmãos, todos os salvos por Cristo, de todas as denominações existentes? Porque eu creio que se uma pessoa, independente da denominação que ele frequente, se ele verdadeiramente arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus, ele faz parte da igreja de Deus, porque a igreja de Deus não está limitada à denominação, ela está limitada a Cristo. Se você é um salvo por Cristo, você faz parte da igreja dele. Mas ele está se referindo a uma igreja local, nesse texto. Ou seja, levar o caso diante do grupo dos salvos que estão reunidos ao nome do Senhor. Agora observe algo interessante. Não é diante do pastor, não é diante do bispo, não é diante de algum líder religioso, também não é diante de um juiz, né, diante de um advogado, não. É diante da igreja. Nós vamos estar pensando sobre essa questão mais detalhadamente mais à frente, a questão da autoridade e autonomia de uma igreja local. Mas observe esse detalhe. Não é diante de uma federação de igrejas, mas é diante da igreja. E se essa pessoa não ouvir a igreja, se esse ofensor não se arrepender, não reconciliar-se, então ele deve ser tratado como um gentio e publicano. Nesse caso ali, ser afastado de todos os privilégios de uma igreja local, junto a uma igreja local. Então é a primeira menção da palavra igreja nesse sentido. Agora, quantas pessoas são necessárias para formar uma igreja? O versículo 20 deixa bem claro. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Infelizmente, nos nossos dias, é muito comum as pessoas valorizarem o número, a quantidade. E é comum a gente ouvir, né, de líderes religiosos dizerem que, entre aspas, né, pastoreiam uma igreja que tem 1.000, 2.000, 3.000, 15.000 membros. E as pessoas gostam de falar isso, gostam de dizer isso. Isso faz parte da natureza humana, né? Se gabar. Mas não é isso. Eu já ouvi alguém dizer que uma igreja, para ser considerada igreja, ela deve ter pelo menos 50 membros. E até então ela não pode ser considerada uma igreja. Agora, qual que é a base bíblica para isso? Não há. Mas agora você observa bem uma coisa. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus manifesto em carne, ele está dizendo que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ou seja, o que Deus olha não é quantidade. O que Deus olha é qualidade. Deus, ele reconhece 2 ou 3 irmãos reunidos ao nome do Senhor
como uma igreja. E se Deus reconhece, Deus é a maior autoridade em todo e qualquer assunto, quem sou eu? Ou quem é você para dizer que não é uma igreja? O ser humano ele pode valorizar a grande quantidade, mas Deus ele não olha a quantidade, ele olha a qualidade. E nesse caso, se tiver 2 ou 3 irmãos salvos por Cristo, atraídos, reunidos somente ao nome dele, ali naquela localidade, ali naquele lugar, há uma igreja de Deus. Há um testemunho para Deus. Agora é interessante você observar algo que o Senhor Jesus Cristo está dizendo: 2 ou 3 ao seu nome. Ou seja, uma igreja local é um grupo de salvos atraídos ao nome de Cristo. Não é atraídos a uma instituição religiosa, não é atraídos a um nome religioso, não é atraídos a um dogma religioso, não é atraídos a uma tradição, a um costume, a um estatuto, mas é atraído a uma pessoa, é atraído à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma igreja de Deus. Não estamos dizendo que seja errado ter mais que 2 ou 3 pessoas, não, claro que não. Pode e deve ter muito mais. A igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 2, ela começou com aproximadamente quase 3.000 almas. Foi quase 3.000 pessoas que se converteram com a pregação do apóstolo Pedro, e essas quase 3.000 pessoas reuniram-se em Jerusalém. Então não estamos dizendo que seja errado e não há base bíblica para dizer isso. Antes, pelo contrário, nós devemos desejar que mais pessoas sejam agregadas a uma igreja local. Mas o que estamos querendo dizer é que pode ter um grande número de pessoas, um grande número, mas se Cristo não for o motivo de atração dessas pessoas, assim como pode ter 2 ou 3 pessoas também, mas se Cristo não for o motivo que atrai, que leva essas pessoas a reunirem, ali não há uma igreja local. Pode ser pessoas salvas, pode ser pessoas remidas e lavadas pelo sangue de Cristo, mas não é uma igreja local. São pessoas que fazem parte da igreja universal, sem dúvida, mas não constituem uma igreja local porque eles não estão atraídos somente à pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles estão atraídos a alguma outra coisa. Infelizmente, existem muitos ajuntamentos que são denominações religiosas, e a gente tem que diferenciar isso. Denominação religiosa é uma coisa, uma igreja de Deus, uma igreja local é outra coisa bem diferente. Por que afirmamos isso é um grupo de salvos? Bom, é fato. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os santos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, o apóstolo Paulo, dirigindo a sua carta aos irmãos da cidade de Corinto, o chamam de a Igreja de Deus. Em Efésios capítulo 2 e o versículo 12, a palavra de Deus nos diz que aqueles que não têm Cristo, eles estão sem Deus. Ou seja, pode ser uma pessoa religiosa, zelosa da sua religião, mas se ele não tem Cristo como Senhor e Salvador, ele está sem Deus. Então, para Paulo dizer que aqueles salvos ali na cidade de Corinto, aquelas pessoas que tinham arrependido e se convertido a Cristo, eles eram uma igreja de Deus, então eles tinham que ser salvos. Mas o fato que destaca isso também é o fato dele dizer aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, eram pecadores, mas eram pecadores que a sua posição diante de Deus tinha mudado. Deus não os via mais como pecadores perdidos,
mas pecadores santificados, ou seja, separados pelo sacrifício que Cristo havia realizado na cruz do Calvário no lugar deles, em favor deles. Ou seja, agora eles estavam separados do mundo, eles não pertenciam mais ao mundo, agora eles pertenciam a Deus. E daí a expressão santificação, que tem essa ideia de separado para Deus. Mas um outro texto que pode ajudar você a entender isso também é Gálatas capítulo 1, principalmente o versículo 4, que fala, que o Senhor Jesus Cristo, ele deu-se a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Ou seja, Paulo se dirigindo às igrejas da Galácia, Galácia era uma província do Império Romano e ali havia várias cidades, onde o próprio apóstolo Paulo trabalhou ali pregando o Evangelho e várias igrejas foram formadas. E agora ele está se dirigindo a essa carta a essas igrejas. E observe que a palavra igreja está no plural, ou seja, pelo menos em cada uma daquelas cidades, e pelo menos 3 cidades são mencionadas na Bíblia, que são Listra, Icônio e Derbe. Então havia em cada uma daquelas cidades uma igreja de Deus. E ele fala as igrejas da Galácia. E quando ele vai destacar esse fato, da salvação deles, que eles já eram pessoas salvas, eles falam que o Senhor Jesus Cristo deu-se a si mesmo para nos livrar do presente século mau. A atualizada vai dizer, nos desarraigar desse mundo perverso. Desarraigar, tirar com raiz. Então, eles já eram pessoas livres do presente século mau ou desarraigadas pelo fato de Cristo ter entregado a si mesmo por elas na cruz do Calvário. Então, a igreja não é um grupo de pessoas que estão buscando a salvação. Não é um grupo de pessoas que estão lutando, esforçando, seguindo direitinho uma doutrina, um conjunto de regras de pode e não pode, para que talvez, se assim for possível, merecerem a sua salvação. Não, pelo contrário. Uma igreja local, ela é um grupo de pessoas salvas por Cristo e que estão atraídas ou reunidas ao nome dele. E um detalhe que nós devemos destacar aqui, pode numa cidade haver mais do que uma igreja local. Alguns irmãos não conseguem compreender isso, mas isso é um fato. Por exemplo, Romanos capítulo 16, versículo 3 a 5, o apóstolo Paulo, nas suas considerações finais ali, nas suas saudações aos irmãos que residiam na cidade de Roma, ele diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Observe a palavra igrejas dos gentios no plural, que no caso eram as igrejas que eram formadas exclusivamente por gentios, ou seja, pessoas que não pertenciam à nação de Israel, mas que tinham ouvido o Evangelho e crido no Senhor Jesus Cristo, aonde o apóstolo Paulo e os outros apóstolos trabalharam, pregaram o Evangelho, e ali as pessoas se converteram, foram salvas, e elas passaram-se a reunir em torno da pessoa e obra de Cristo. Ali foi formada uma igreja, por isso ele fala igrejas dos gentios. E Priscila e Áquila, que eram companheiros de ministério do apóstolo Paulo, que ajudaram muito ele no seu ministério, inclusive arriscando as suas próprias vidas, na casa deles, na cidade de Roma, havia uma igreja reunindo-se. Ou seja, por isso que ele fala, saudai também a igreja que está em sua casa. Observe bem isso, que a palavra igreja nunca é mencionada a um prédio religioso, mas sim a um grupo de pessoas. Como assim uma igreja que estava em sua casa? Ou seja, havia um grupo de pessoas salvas por Cristo, que reuniam-se ao nome do Senhor Jesus Cristo regularmente na casa de Priscila e Áquila. Mesmo capítulo 16 de Romanos, e o versículo 14, o apóstolo Paulo também diz assim,
saudai a Ansítrico, a Flegonte, a Hermas, a Patrobras, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Naquela cidade, na cidade de Roma, havia também um grupo de irmãos que reuniam junto com esses que são mencionados na primeira parte do versículo, que são mencionados com Ansítrico, Flegonte, nome difícil de falar, Hermas e Patrobras. A Hermes e aos irmãos, ou seja, junto com esses irmãos, havia outros irmãos reunidos. Então, deduzimos que no versículo 14, era uma outra igreja que também reunia-se na cidade de Roma. E também, no versículo 15, saudai a Filólogo, a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Mais uma vez, junto com Filólogo, Júlia, a Nereu e a irmã de Nereu, havia um grupo de irmãos que estavam se reunindo com eles. Então, esses que é chamado aqui de santos. Pelo menos 3 igrejas são mencionadas. É claro que com nomes diferentes, mas nomes também que são expressados em outras cartas. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 1, Colossenses, Paulo se dirige às igrejas ali, destacando esse fato, aos santos da cidade de Éfeso ou da cidade de Filipos ou de Colossos. Então, eram modos do apóstolo se dirigir aos irmãos, santos ou irmãos. E no caso ali, na cidade de Roma, havia pelo menos 3 igrejas, 3 grupos de salvos reunindo-se ao nome do Senhor ali. Por isso que no capítulo 1, versículo 7, ele se dirige aos amados, que estão em Cristo Jesus em Roma. Ele não se dirige a uma igreja específica, porque em Roma tinha mais do que uma igreja local. 1 Coríntios e 2 Coríntios, ele se dirige à igreja de Deus, porque em Corinto havia somente um grupo de salvos reunidos ao nome do Senhor. Então, alguns irmãos têm dificuldade para entender isso. Em uma cidade muito grande, onde as distâncias são grandes, e o acesso ao local de reunião da igreja pode ser difícil para alguns irmãos. Então, pode ser que esses irmãos decidam formarem uma igreja num ponto diferente da cidade. E será uma igreja do Senhor. O Senhor reconhece como uma igreja dele, local, autônoma e responsável somente perante a ele. Nós vamos pensar mais sobre a questão da autonomia. Nós estamos pensando sobre o que é uma igreja, no sentido local. Nós não vamos pensar mais detalhadamente sobre o que é a autonomia da igreja local. A igreja local ela é uma expressão visível da igreja universal. O que quer dizer isso? Para entendermos melhor isso, vamos ler em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até o versículo 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós temos bebido de um mesmo Espírito. Então, Paulo se dirigindo à igreja de Corinto, e vai tratar a respeito dos dons espirituais. Então, para ensinar essa verdade, ele faz essa comparação, ele compara a igreja como um corpo. E cada membro da igreja como um membro desse corpo. E claro que nesses 2 versículos, versículo 12 e 13 do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo está tratando da igreja no sentido universal, como nós já vimos. E ali ele está dizendo, todos nós fomos batizados em um só corpo. O que quer dizer isso? Fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. O que quer dizer isso? Quando Paulo se converteu,
no capítulo 9 de Atos, o Espírito Santo já havia descido, né, no capítulo 2. Quando os coríntios vieram a se converter, também, isso é relatado no capítulo 17 de Atos, também o Espírito Santo já havia descido. Mas observe que Paulo usa a palavra fomos conjugado no passado, ou seja, todos nós fomos batizados. Muita gente não entende isso, mas isso é um fato. O batismo com o Espírito Santo é algo que já aconteceu no passado. E aconteceu uma única vez para não mais voltar a acontecer. Por isso que em Efésios capítulo 4 fala que há um só batismo. E no sentido ali, embora muitos entendam que está se referindo à cerimônia batismal, mas não é. Ali, o batismo ali é o batismo com o Espírito Santo e ele ocorreu uma única vez, que é a formação, o ato do Espírito Santo ter descido dos céus à terra, foi para formar um só corpo, que é a Igreja de Deus, que está sendo formada de todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, seja eles judeus ou gregos, seja eles servos ou livres, seja eles de qualquer etnia, seja eles de qualquer idade, seja eles de qualquer raça. Não importa se é branco, se é negro, se é amarelo, se é chinês, se é japonês. Todo aquele que verdadeiramente arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, ele é introduzido nesse corpo, que já foi batizado pelo Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo sobre a igreja, forma um único corpo, que é o corpo de Cristo. Agora, se essa verdade é no sentido universal, ela também é no sentido local. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Observe que Paulo, no versículo 13, ele fala: todos nós fomos batizados em um só corpo. Agora no versículo 27 ele fala: ora, vós, os coríntios, a quem ele está se dirigindo na sua carta, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Veja bem, não é que significa que o Senhor Jesus Cristo tem vários corpos, não é isso. É um só corpo. Mas o que quer dizer essa ideia aqui? É que uma igreja local, um grupo de salvos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, ele é uma expressão visível da verdade universal da igreja, que todos os salvos são um só corpo. Em outras palavras, aonde tem pelo menos 2 ou 3 salvos por Cristo, atraídos ao nome dele, reunidos ao nome dele, é claro que deve ter mais, e deve ser o nosso desejo que mais pessoas venham se converter e venham fazer parte de uma igreja local. Mas esses irmãos, eles devem atuar na sua localidade como um corpo. Ou seja, são pessoas que estão submissas ao seu cabeça no céu, o Senhor Jesus Cristo. Quem é o cabeça de uma igreja local? O Senhor Jesus Cristo. Assim como ele é o cabeça da igreja universal, ele é o cabeça da igreja local. E cada membro deve atuar ou deve expressar, deve se conduzir de maneira que faça a vontade do seu cabeça nos céus e deve trabalhar para a glória do Senhor Jesus Cristo e em prol e em benefício dessa igreja local, da manutenção dessa igreja local que expressa visivelmente a verdade da igreja no sentido universal, no sentido dispensacional. Então, daí a expressão, ela é a expressão visível da igreja de Deus na sua localidade. Ou seja, a igreja local, e esse é que tem sido o problema, a igreja local ela expressa visivelmente a verdade da igreja universal. A igreja universal, nós já vimos, ela não pode ser vista, ela não pode ser compreendida pela mente humana. Mas a igreja local, ela pode ser vista porque é um grupo de pessoas que vão estar se reunindo regularmente para servir o Senhor Jesus Cristo. Porém, a mente humana,
carnal, natural, não compreende essa verdade e por ver um grupo de salvos reunindo, já associa isso a uma religião e tenta inventar uma religião, fazendo um sincretismo religioso entre princípios bíblicos, judaísmo e paganismo, e coloca-se o nome disso de igreja, que na realidade é no sentido religioso, ou seja, um grupo de pessoas que estão buscando a salvação. E nós já vimos que uma igreja não é um grupo de pessoas buscando a salvação. Não é um grupo de pessoas que estão procurando, se esforçando para merecer a sua salvação. Esse é o sentido de religião. E a palavra religião vem daí, segundo os estudiosos, a palavra religião vem do latim religare, que significa isso, religação, que é o esforço do ser humano de se reconectar, de se religar com uma divindade, né, com uma força superior. Uma igreja não é um grupo de pessoas que estão procurando se religar com Deus. Não, é um grupo de pessoas que foram salvas por esse Deus. E agora, em gratidão, como um corpo, como um grupo de salvos, como um corpo, trabalham juntos, em submissão a esse Deus, e buscando fazer a vontade desse Deus em gratidão, adorando-o, servindo, glorificando-o. Isso é uma igreja local. Uma pessoa que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma, ele não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele pode ser uma pessoa religiosa, que constantemente muda de religião, e mudou de religião. E sempre vai continuar mudando de religião, porque ele busca um grupo que se adequa aos seus desejos e às suas vontades. Mas ele continua sendo, e sempre será, até que se converta, pelo menos, simplesmente um religioso ainda perdido. Uma igreja local é uma entidade que deve tratar dos interesses do reino de Deus em uma localidade. Ou seja, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. Ou seja, a igreja ali, né, onde Timóteo estava residindo, que era a cidade de Éfeso, Paulo está dizendo: olha, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, para que se eu tardar, saibais como convém andar na casa de Deus. Presta bem atenção, casa não é no sentido físico, não é no sentido do prédio, onde um grupo de salvos reúne. Não, é o grupo de salvos que é a casa de Deus. Deus habita na vida e no coração de cada salvo pelo seu Espírito Santo, e tanto individualmente como coletivamente. E Paulo está dizendo que esse grupo de salvos, eles são coluna e esteio da verdade. Ou seja, é dever de uma igreja local tratar dos interesses do reino de Deus em sua localidade. Ou seja, uma igreja local não é plantada em uma localidade para mudar a política, para se envolver em assuntos políticos, em assuntos sociais, em assuntos de qualquer espécie no sentido terreno. Ela é plantada numa localidade para glorificar e exaltar o nome de Deus através da vida dos seus membros. É claro que faz parte um envolvimento em questões sociais, né? E a gente poderia ficar horas aqui falando desse assunto, mas o objetivo primário da igreja local, de uma igreja local, é a glorificação do nome de Deus. O objetivo de uma igreja local não é atrair os jovens, não é atrair os velhos. O objetivo de uma igreja local não é fazer entretenimentos para atrair o maior número de pessoas, não. O objetivo de uma igreja local é a glorificação do nome de Deus em sua localidade, através das vidas transformadas de seus membros.
É claro que ela deve preocupar com a salvação dos jovens? Sim. É claro que ela deve se preocupar com a salvação das pessoas? Sim. Mas isso faz parte de um dos muitos serviços de uma igreja local. A ocupação principal de uma igreja local é com Deus e a sua palavra e a glória devida ao seu nome. Não é a satisfação do desejo de uma família, não é a satisfação do desejo de um homem, não é a satisfação do desejo de um grupo religioso, de uma tradição, de uma cartilha religiosa. É agradar e glorificar o nome de Deus, porque uma igreja local é a casa de Deus. Deus habita no coração dos seus servos. Deus habita no meio do seu povo. Você já parou para pensar na seriedade dessa situação, quando você foi salvo na sua localidade e quando você veio a reunir com seus irmãos em Cristo, ao nome do Senhor Jesus? E como vocês têm uma responsabilidade muito grande, que é de tratar de Deus e a sua glória, aonde vocês reúnem, testemunhando assim dele, num mundo de trevas? Já parou para pensar nisso? E veja bem, as coisas que nós devemos tratar é em relação a Deus e a sua vontade para as nossas vidas. E é isso que está sendo feito. Uma igreja local, ela é plantada com esse objetivo, o objetivo de ser uma casa de Deus. Ou seja, um local onde Deus é visto na vida individual de cada um dos seus servos, mas também no meio do grupo, agindo através daquele grupo. Tanto no sentido de santidade, de ordem, de decência, quanto no sentido de proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas se ocupam só com questão evangelística, e não está errado, deve se ocupar. Mas antes de sairmos para pregar o Evangelho, nós devemos nos ocupar com o autor do Evangelho, que é o Senhor nosso Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta nada preocuparmos em trazer pessoas a Cristo, se Cristo não está sendo o centro das nossas ações, das nossas devoções, das nossas motivações, se Ele não é aquele que está tendo prioridade no nosso meio. Uma igreja local, ela deve reconhecer uma autoridade tríplice. Em outras palavras, nós já falamos alguma coisa a respeito disso, mas uma igreja local, ela deve, um grupo de pessoas salvas por Cristo, que estão reunidas ao nome dele, eles devem se submeter a uma autoridade tríplice. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo como único soberano, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, João 10,14. O cabeça da igreja, Ele é apresentado como cabeça da igreja em Efésios 5,23. E Hebreus capítulo 13, versículo 20, Ele é o grande pastor das ovelhas. Como cabeça da igreja, assim como os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, as nossas atitudes do nosso corpo físico, os comandos vêm da nossa cabeça, vêm da nossa mente, assim é uma igreja. Uma igreja local, ela deve expressar a vontade do seu cabeça no céu, que é Cristo. Ela está submissa totalmente, exclusivamente, o único que deve expressar a sua vontade, os seus desejos, através dos seus membros individualmente e através da sua igreja coletivamente, no caso, no sentido aqui local, é a vontade do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja nos céus. Ele é chamado também de um bom pastor, ou seja, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, aquele que morreu no lugar das suas ovelhas. No momento em que você se converteu, você se tornou uma ovelha de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tem cuidado e Ele pode suprir todas as necessidades da sua igreja. Uma igreja local, ela não precisa disso ou daquilo outro para entreter e para satisfazer os desejos carnais e egoístas dos seus membros. Não, ela precisa de Cristo. Cristo, Ele é todo suficiente para suprir todas as necessidades da sua igreja, aquilo que ela realmente precisa, um alimento sólido, um alimento real, uma vida realmente de abundância.
E quando Cristo fala de vida em abundância, quando ele vai mencionar, por exemplo, no versículo 10, ele vai dizer no sentido pleno, uma vida que realmente traz prazer, que realmente satisfaz, que realmente tenha sentido. Ele não está falando de questões de prosperidade material. Muita gente aplica-se a prosperidade material, mas está errada essa aplicação. Ele está falando no sentido pleno, no sentido de uma vida que realmente tem sentido, de uma vida que realmente está de acordo com a vontade de Deus, o Pai, uma vida que realmente vai preencher o vazio do coração humano. E uma igreja local precisa de Cristo para realmente fazer sentido, para realmente ser uma igreja que tem sentido, que tem propósito, que realmente está de acordo com os desejos, com a vontade, com a glória devida ao nome de Deus. E ele é o grande pastor das ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo 20, nos diz isso. E qual que é essa ideia? A gente vai falar isso mais detalhadamente mais à frente, mas a ideia é simples. O Senhor Jesus Cristo levanta irmãos para trabalharem no pastoreio das suas igrejas. São irmãos, como eu e você. Eles não estão numa posição, não existe essa ideia de clero e leigos, como nós já vimos, em nenhum sentido da palavra igreja. Mas existe irmãos que Deus os capacitou com dons espirituais para que eles atuem no meio das suas igrejas como pastores, ou seja, trabalhando no meio dos irmãos, trazendo alimento, cuidando, zelando, cuidando da sã doutrina, cuidando desses irmãos, da maturidade, do crescimento espiritual desses irmãos. Só que eles não são os donos da igreja. Eles são servos, cooperadores que cooperam no meio das igrejas. Qualquer pessoa, e eu vou dizer isso aqui claramente, qualquer pessoa que rouba o lugar de Cristo, porque Cristo é o grande pastor da sua igreja, e ele vai pedir contas de cada um daqueles que trabalham no meio de suas igrejas. E ele é o grande pastor. É ele que é o dono da igreja, é ele que é o Senhor soberano da igreja em qualquer aspecto, tanto no universal quanto local. E aquele que tenta usurpar o lugar de Cristo na igreja, ele vai ter que prestar contas diante de Deus, ele vai sofrer o juízo de Deus sobre essa atitude perversa. Porque a igreja é dele. Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário para comprá-la, para resgatá-la com seu próprio sangue. Uma igreja local, ela deve reconhecer a administração do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, nós somos exortados a não apagar o Espírito. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, também somos exortados a não entristecer o Espírito. E em Efésios capítulo 5, versículo 18, nós somos exortados a encher-nos do Espírito Santo. Agora, como é que entendemos isso? O Espírito Santo ele é onisciente, onipotente e onipresente, porque o Espírito Santo ele é Deus. Mas o que quer dizer apagar ele? Não é no sentido que muita gente pensa, mas no sentido que nós podemos acabar com o Espírito Santo, não. No caso aí é apagar a atuação dele, agir de maneira que ele pare de atuar em nossas vidas. E como isso acontece? Isso acontece quando nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, e ela não mais fala conosco. Nós não somos mais tocados pela palavra de Deus, nosso coração não é mais quebrantado pela palavra de Deus, nossas vidas não são mais edificadas pela palavra de Deus, nós não somos mais corrigidos, orientados, guiados, consolados. Quando isso acontece, isso é um sinal de que o Espírito Santo parou ou está parando de atuar em nossas vidas. E isso acontece tanto no sentido individual quanto no sentido local. Igrejas que não valorizam a palavra de Deus, igrejas que param de falar de doutrinas fundamentais da palavra de Deus, como pecado, arrependimento, conversão, inferno, são igrejas que o Espírito Santo parou de atuar nelas. E existem vários assuntos, né, que a gente pode destacar aqui. Igrejas que
que estão se parecendo cada vez mais com o mundo, no lugar de parecer com o Senhor Jesus Cristo. É porque o objetivo do Espírito Santo nas nossas vidas é isso, moldar o nosso caráter conforme o caráter do Senhor Jesus Cristo. Fazer com que eu e você, tanto individualmente como coletivamente, sejamos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É fazermos parecido com Cristo. E apagamos a atuação dele quando isso está acontecendo, quando nós não mais pareçamos com Cristo. Não entristecer o Espírito indica um fato solene. O Espírito Santo ele é uma pessoa. E como eu e você, ele tem sentimentos. E como podemos fazer ele entristecer? Quando nós fomos salvos, eu e você fomos selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 deixa isso bem claro, né? Que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo. Ele já veio habitar em nós, ele habita em nós, ele vive em nós. Mas infelizmente ainda nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza perversa e uma natureza que batalha contra o Espírito Santo que habita em nós, porque quando recebemos o Espírito Santo, também recebemos juntamente com ele uma nova natureza, uma natureza divina, que aprecia e deseja as coisas dos céus. Mas à medida que nós não damos lugar ao Espírito Santo, e essa nova natureza que ele nos conferiu, e damos lugar à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza carnal, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai entristecer-se conosco. E se ele entristece conosco, automaticamente ele vai parar de atuar em nossas vidas. E por isso que nós devemos nos encher do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos deixar que o Espírito Santo assuma o controle de nossas vidas. Infelizmente isso é entendido muito errado nos nossos dias. É comum nós ouvirmos pessoas orando, pedindo para o Espírito Santo vir sobre elas e as encher. Assim como é comum também as pessoas cantarem isso, mas isso é errado. O Espírito Santo ele não vai vir sobre nós de novo, ele já veio. Em Atos capítulo 2, ele já veio e já batizou a igreja, formando um só corpo, de judeus e gentios, de servos e livres, de homens e mulheres. É um só corpo, ele já veio. Ele já nos selou, ele já habita em nós. Agora nós precisamos encher-nos dele. Como? Deixar ele assumir o controle de nossas vidas. E isso só será possível por meio da oração e por meio da leitura, do estudo e da obediência à palavra de Deus. À medida que vamos fazendo isso, ele vai tomando o controle, ele vai assumindo o controle de nossas vidas. Nós vamos passando o controle de nossas vidas para ele. E é bom destacar aqui que o Espírito Santo ele não é mal educado. Não. Ele não vai tomar à força o controle de nossas vidas. Não. É nós que devemos passar esse controle para ele. Como? Orando, reconhecendo nossas falhas, nossas fraquezas, nossas dependências do Senhor, estudando a sua palavra e organizando a nossa vida, ou seja, colocando em prática, obedecendo a palavra de Deus. Tanto no sentido individual, quanto no sentido coletivo, da igreja, a igreja local. E à medida que fazemos isso, ele vai assumir o controle das nossas vidas, das nossas reuniões. E uma igreja local precisa reconhecer a administração do Espírito Santo. Os irmãos precisam deixar o Espírito Santo atuar nas suas vidas, controlar as suas vidas, tanto individualmente como coletivamente. E, infelizmente, nós vemos pessoas entendendo isso completamente errado. Muitas vezes associa-se uma igreja onde o Espírito Santo está atuando com pessoas caindo no chão, com pessoas fazendo coisas extravagantes, com pessoas falando coisas incompreensíveis, falando em línguas, com pessoas realizando cura. E nada é tão contrário àquilo que é a função do Espírito Santo numa igreja local e a função do Espírito Santo na vida de um cristão individualmente. Gálatas capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus é clara em dizer que a função do Espírito Santo nas nossas vidas é fazer com que nós produzir em nós aspectos da pessoa e obra de Cristo, como o amor,
o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e assim por diante. Como eu sei que eu estou com o Espírito Santo controlando a minha vida, como eu sei que o Espírito Santo está controlando totalmente a minha vida, é à medida que essas características vai sendo formada em meu caráter. É quanto mais eu vou parecendo com Cristo, quanto mais uma igreja vai sendo formada conforme o caráter de Cristo, amadurecendo-se, aí o Espírito Santo está atuando, está trabalhando. E isso fala de atitudes, de conduta, de glorificação do nome de Deus. Existem pessoas que dizem que estão cheias do Espírito Santo, pulam, gritam, falam em línguas, curam, quando é no outro dia estão no adultério, quando é no outro dia fazem coisas terríveis, roubam, quando é no outro dia adulteram, prostituem-se, roubam, compra dos outros e não paga. Desculpa. Isso não é ação do Espírito Santo. Isso é outra coisa qualquer, mas isso não é ação do Espírito Santo na sua vida. Porque se o Espírito Santo estiver agindo realmente na sua vida, você vai procurar fazer o que Cristo fez. Você irá procurar glorificar o Senhor nosso Deus, como o Senhor Jesus Cristo glorificou o Pai. Assim também você irá fazer, se realmente o Espírito Santo está atuando na sua vida. Uma igreja local, ela reconhece a autoridade suprema das Escrituras no seu meio. Ou seja, o ensino da palavra de Deus é algo prioritário. É algo que tem prioridade na vida de uma igreja local, ou pelo menos deve ter. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, deixa isso bem claro. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, uma igreja local só crescerá, só viverá em santidade se ela se submete à palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é a verdade. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, no ensino puro e simples da palavra de Deus. Atos capítulo 20, versículo 32. O apóstolo Paulo, escrevendo aos anciãos da cidade de Éfeso, ele diz: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Observe que o apóstolo está dizendo: encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. Não é encomendo-vos ao didaquê, não é encomendo-vos aos pais da igreja, não. Não é encomendo-vos aos concílios, não. Encomendo-vos ao calvinismo, ao arminianismo, ao pentecostalismo ou qualquer outro ismo, não. Ele diz claramente: encomendo-vos à graça de Deus, encomendo-vos a Deus, e à palavra da sua graça. Ou seja, a autoridade máxima de uma igreja local é a palavra de Deus. Uma igreja local deve submissão total à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. Não deve a obediência total a um líder religioso, a uma cartilha religiosa, a um concílio, a uma tradição, ou qualquer coisa desse gênero. Pode essas coisas trazerem até algum ensino, até proveitoso, mas elas jamais são a autoridade suprema de uma igreja, principalmente quando estas coisas entram em conflito direto, e é isso que acontece muitas das vezes, com as Escrituras Sagradas. Uma igreja local, ela é submissa totalmente, ela deve ser submissa totalmente e exclusivamente à palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, nós já deixamos isso bem claro. A igreja é coluna e esteio da verdade. E se a verdade é a palavra de Deus, é as Escrituras Sagradas, é ela que ela deve se submeter, é ela que ela deve proclamar, é ela que ela deve, que deve ser a regra máxima em sua igreja. E observe uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja no céu,
o Espírito Santo que administra, que atua no meio da igreja, moldando cada servo e fazendo com que a igreja cresça, amadureça na fé, fazendo com que os salvos em Cristo sejam moldados conforme o caráter do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito Santo realiza essa obra. Agora, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus nunca se contradizem. Se há conflito, né, naquilo que chamam de manifestações do Espírito com a palavra de Deus, ou vice-versa, pode ter certeza que tem algum erro aí, tem alguma coisa errada aí, porque jamais as Escrituras Sagradas, que o próprio Espírito Santo inspirou, de Gênesis a Apocalipse, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, jamais entrará em conflito um contra o outro. Antes, pelo contrário, eles irão se confirmar, eles irão agir juntos, porque o objetivo sempre é a glória do nome de Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos amou e abriu mão do seu próprio Filho para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. E permita-me dizer isso, a vontade de quem está sendo feita na sua igreja, aonde você reúne. Cristo é o cabeça da sua igreja, o Espírito Santo é o agente que atua na vida de vocês, moldando, transformando vocês para serem semelhantes a Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a autoridade suprema na vida e na conduta de vocês. Ou é a tradição, ou é o costume, ou é o estatuto, né? Ou é o catecismo, não sei de quem. O que é a regra máxima na vida de vocês? A autoridade máxima. Uma igreja local, infelizmente, pode ser admitido na sua comunhão pessoas que ainda não nasceram de novo, pessoas que ainda não foram salvas. Veja bem isso. Uma igreja local ela é composta de pessoas salvas por Cristo, reunidas ao nome dele. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 29, depois que chamou os anciãos da cidade de Éfeso, deixou isso bem claro. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Entrarão no meio de vós como? E observe que são lobos cruéis, não são convertidos a Cristo, não são salvos por Cristo, mas são lobos. E a ideia aqui é a mesma linguagem lá de Mateus capítulo 7, versículo 20, né? Lobos disfarçados em ovelhas. E ele está dizendo isso, por meio da profissão religiosa. Infelizmente, por muitas das vezes não vigiarmos e orarmos devidamente, e muitas das vezes por não termos os cuidados necessários da palavra de Deus, pode uma pessoa professar ser cristão, ser batizado e estar até em comunhão com a igreja, mas não fazer parte da igreja, porque ainda não nasceu de novo. Porque ele ainda não se converteu a Cristo. É alguém que entrou no meio de nós, mas não faz parte de nós. E mais cedo ou mais tarde isso vai ser revelado. Judas capítulo 4 também nos diz isso, né? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, homens que não são salvos, não se converteram, não nasceram de novo, não foram regenerados, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, se introduziram, e essa é a ideia, falsos crentes, falsos professos, pessoas que dizem crer no Senhor Jesus, mas não creem. Infelizmente pode acontecer disso, de entrar pessoas não salvas na comunhão de uma igreja local. Só que temos que deixar isso bem claro. Essas pessoas não fazem parte da igreja de Deus. Elas até enganam os homens, mas o único que ela engana é a si mesma, porque ela jamais enganará a Deus. E mais cedo ou mais tarde, essa verdade, esse fato vai ser descoberto a todos.
Então, uma igreja local ela é composta somente de pessoas salvas. Pode, e infelizmente acontece, de entrar na comunhão da igreja pessoas ainda não salvas. Mas uma igreja local é isso. É um grupo de salvos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, que tratam dos interesses de Deus em uma localidade e que estão reunidos, debaixo de uma autoridade tríplice. O Senhor Jesus Cristo como cabeça, a administração do Espírito Santo e a autoridade suprema da Palavra de Deus. No próximo estudo nós pretendemos tratar a formação de uma igreja. Como é formada uma igreja? E nós vamos entrar em alguns aspectos interessantes no que diz respeito a isso. Mas que Deus possa estar abençoando a sua vida. Deixa aí o seu like, curta aí no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e deixe o seu comentário no endereço de e-mail que vamos deixar aqui. E dá aí dicas, pode fazer perguntas, pode deixar o seu comentário, pode se corresponder conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.